Que bom que você está aqui nessa manhã de ceia. Vamos estar adorando ao Senhor, continuar adorando, né? Amém? Queria que você pudesse abrir a palavra de Deus no Salmo de número 34. Salmos de número 34. Amém? A palavra de Deus diz assim: louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloria no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos, de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias ou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Amém? Espírito Santo, nós rendemos-te graça nessa manhã mais uma vez e declaramos que vem o teu reino, Pai. Teu reino de paz, teu reino de justiça, teu reino de alegria. Continuamos exaltando o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de receber honra, glórias e louvor. E nessa manhã, onde estaremos celebrando a ceia do Senhor, Pai, que o Senhor nos traga à memória aquilo que nos dá esperança, que é continuar servindo ao Senhor com alegria. Obrigado por mais esse dia, obrigado porque as suas misericórdias, elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã na nossa vida. Então o fato de estarmos aqui é porque o Senhor ainda tem algo para realizar na nossa vida e através de nós. Usa-nos, Senhor Deus, apesar de nós. Queremos ver, Pai, a Tua glória, queremos sentir a Tua presença. E nesse momento, Pai, nesse momento que estaremos entoando cânticos de louvores ao Teu nome, Pai, que esses louvores subam até o Teu trono de graça como aroma suave. Recebe o nosso louvor nessa manhã, Pai, recebe a nossa adoração. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor, Pai, com louvores. Amém? Bom dia, igreja. Vamos adorar o Senhor nessa manhã, amém? Nós queremos levantar o seu nome, Senhor, nessa manhã. Feche seus olhos. Nós sabemos que Ele está presente neste lugar. Ele habita no meio dos louvores. Então, Senhor, nós queremos levantar um louvor, Pai, a Ti, Deus. Que suba uma adoração, Pai, agradável, Pai, até o Senhor, Deus. Nós te adoramos. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. E Ele entrou em casa e Ele
nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, dá-me um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, dá-me um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, dá-me um lugar de honra. E ele entrou em casa, e ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar, toma o teu lugar, Senhor. Nós perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Teu lugar, Senhor. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra, Senhor. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Te adoramos, Senhor. Recebe o teu louvor, Deus.
início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é! Existe outro nome acima do céu, Senhor. Tu és poderoso, invencível, inabalável. Oh, Jesus, te adoramos, Senhor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é.
Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor, nós te adoramos, Deus. O Senhor nos deu nova vida, Pai. Nós te agradecemos, Deus. O Senhor abriu o caminho, Pai. Muito obrigado, Senhor. Estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. Sim, Senhor. E nunca mais haverá dor, pois no trono te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo.
amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Você pode cantar Maranata, 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 ora vem, Maranata, e Maranata, 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 e Ele está próximo. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano
mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Ele venceu a morte, Senhor. E digno é o Senhor. Sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas o que é igreja? Mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Estamos adorando um Deus vivo, amém? Estamos adorando aquele que é único, digno de receber toda a honra, toda a glória. Feche os seus olhos mais um pouquinho. Agradeça ao Senhor pela vida. Dê a sua adoração ao Senhor. Olhe para o trono. Celebramos um Cristo vivo, não um Cristo morto. Declaramos: Maranata vem. Maranata vem. Maranata vem nas nossas situações. Maranata vem. Ora vem, Senhor Jesus, entrando em cada casa, em cada lar, resgatando as vidas, tirando do engano, da mentira. Haja luz, Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és o Senhor neste lugar. Estamos aqui, Senhor, para Te adorar. Nos encontre como verdadeiros adoradores. Nós não queremos ser espectadores. Queremos reconhecer a Tua presença. Porque a Tua palavra diz: aonde estiverem 2 ou 3, na mesma frequência, conectados no só Espírito, ali o Senhor se faz presente. Espírito Santo de Deus, nos guia a toda a verdade, Senhor. Livra-nos do engano. Maranata vem. Maranata vem. Só o Senhor é poderoso para convencer. Só o Senhor é poderoso para fazer, para libertar, para curar, para transformar. Eu quero ver os instrumentos tocando aí, fluindo e tangendo comigo. Tem algo para romper aqui, em nome de Jesus. Você saiu de casa para adorar?
Adore com tudo que você tem, queridos. Adore a Ele. Adore a Ele. Deixa subir os altos louvores ao Senhor. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo. Xarabacatarabachoriandarabacheia. Santo, 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 Santo. Convide o Senhor para vir na sua situação, queridos. A palavra do Senhor diz: apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se apresente como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se há culto racional, queridos, há porque também há culto emocional. Há uma diferença. Nós não podemos nos emocionar com Deus apenas. Nós precisamos entender. O culto racional, ele envolve entendimento, entrega consciente, um compromisso de fé. Oh, Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Organiza todas as coisas, Senhor. Aleluia. Pode se sentar, igreja. Quando nós falamos de um culto racional, é porque nós devemos entender e não sermos levados com as massas. Nós estamos vivendo um tempo na terra, querido, onde o grande reset já aconteceu, está acontecendo. E muitos não percebem. Existe uma normalização na terra, a normalização do ódio, né? E a gente vê traços de psicopatia cada vez mais sendo espalhado na sociedade. A falta de empatia de muitos, a manipulação, a busca por reconhecimento, e o caos está se instalando sutilmente. A prédica e não tem a ver com lado, nem lado A, nem lado B. Nós aqui buscamos centralizar Cristo, amém? Cristo tem que ser o centro de todas as coisas. Vou dizer de novo, Cristo tem que ser o centro de todas as coisas. Então, se o caos está se instalando, queridos, a tese vamos dividir para enfraquecer. Porque se enfraquecemos, nós podemos dominar. Quem está entendendo? Diga amém. Então essa é a cultura que está se propagando na terra. E muitas vezes está entrando dentro das igrejas, queridos. As sutilezas de Satanás. E há um conformismo, há um acomodar. Eu comecei falando sobre um culto racional. Porque a fé não vem pelo sentir, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Ouvir a palavra de Cristo, uma e outra vez. E nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo.
Por isso eu quero falar hoje sobre algumas coisas pontuais. E a simplicidade da palavra, amém? Esses dias eu estava lendo numa revista da saúde, aonde o Brasil tem sido considerado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, o país que mais consome ansiolítico. Está no ranking, lá em primeiro lugar. Porque a população brasileira está vivendo um alto índice, um alto nível de ansiedade. O mundo inteiro, né? É uma verdadeira pandemia, queridos. De ansiedade, sim ou não? E as pessoas estão acostumadas a se encherem de remédio, né? E tudo bem quando há realmente um problema, né? Nós queremos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque a ansiedade, existe uma ansiedade natural no homem, né? Algo que é normal, muitas vezes você vai ali fazer uma prova, vai tirar a carteira e você fica ansioso. Então é uma ansiedade normal, mas quando isso se torna excessivo, passa a ser preocupante, né? E é dito que a ansiedade é excesso de futuro, uma preocupação excessiva com o futuro. Por isso que eu falei, se isso se torna uma constante, pode se converter num transtorno. E aí tem que se tomar algumas medidas, né? Então, quando aquilo que você não pode controlar, porque tudo isso tem a ver com controle. Quando a pessoa vê que está perdendo o controle, a ansiedade, ela vai tomando conta, e isso é perigoso. Mas eu quero falar um pouquinho hoje aqui, à luz da palavra, o que a Bíblia diz sobre o assunto, né? Nós vemos que Jesus, lá no Novo Testamento, ele tratou sobre isso, lá no Sermão do Monte. E se você puder, abra a palavra em Mateus 6, um texto muito conhecido. Nós não inventamos a roda, queridos, a gente prega a palavra, amém? Mateus, capítulo 6, versículo 25. A palavra diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? E qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque andais ansioso quanto ao vestiário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Diga, basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus, conhecedor da alma humana, conhecedor dos anseios humanos, ele dá uma atenção especial para tratar do assunto ansiedade. Está na Bíblia. Ele dá uma atenção para ensinar e para dirigir o seu povo. E ele começa orientando a respeito. E ele diz para não vivermos ansiosos, porque essa não é a vontade de Deus para os seus filhos. Quem é filho de Deus, levanta a mão aqui. E a palavra diz no versículo 25: não andeis ansiosos quanto à vossa
vida. Não andem ansiosos quanto à vossa vida. E ele começa falando que a ansiedade vai falar da preocupação, como nós falamos, com o futuro, com aquilo que ainda pode vir a acontecer. Então é uma pré-ocupação. É uma pré-ocupação. Nos ocupamos e nos antecedemos aquilo que ainda nem aconteceu e que talvez nem aconteça. Quem está entendendo? Eu também não sei, mas o Espírito Santo vai nos levar aqui em algum lugar. Mas Ele mandou falar sobre esse assunto hoje. E se Ele mandou falar é porque é importante. Amém? Então existe uma pré-ocupação. A pré-ocupação é anteceder fatos que ainda não aconteceram. Ansiedade é querer dar conta de tudo, é querer estar no controle de tudo. E a pessoa anda inquieta. Eu lembro que eu assisti um filme, acho que já um pouco antigo, chamado Clique. E a pessoa vivia com controle na mão. Ora ia para frente, ora ia para trás. E uma perturbação só. Querendo controlar todas as coisas. E quando se perde o controle, a ansiedade toma conta. Mas não é assim que funciona, queridos. Não é um filme. A gente não pode ter o controle de todas as coisas. Não é assim que funciona. Versículo 27 diz assim: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, o tempo, a jornada da vida? Versículo 34, basta cada dia o seu mal. Então Jesus, primeiro ele disse que nós não devemos andar ansioso com a nossa vida. Por quê? Porque a ansiedade, ela trabalha com medo. E existe uma cultura de medo no mundo, queridos. As pessoas estão com medo. Medo do que vai acontecer. E agora? E tentam se agarrar em tantas coisas. Aí a gente lembra de Jó. Nu viemos para esse mundo e nu voltaremos. Quantos anseios, quantas inquietações, quantas perturbações com coisas. Isso vai roubando a vida. Medo de morrer, medo de escassez, medo de faltar. Aí depois ele vai falar: não ande ansioso com o que vocês vão comer, com o que vão beber, vestir. Ele começa a falar aqui de necessidades básicas do nosso dia a dia, queridos. Por que será que Jesus trata desse assunto que parece tão corriqueiro? Porque nós somos humanos e nos preocupamos. Sim ou não? Então ele fala dessas necessidades básicas, mas ele está falando: olha, se eu dei a vida, eu também vou dar a provisão. Eu dei a vida, então não se preocupe com a vida primeiro. E depois não se preocupe com essas necessidades básicas, porque se eu te dei vida, eu te dou provisão. Você está entendendo? Ele fala: observem as aves do céu, não semeiam, não ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai as alimenta. Diga: Pai. O que Jesus está tratando aqui, nesse texto, não é só da causa. Ele vai dar solução. Jesus está tratando aqui de paternidade. Quando eu vi isso aqui, o vosso Pai Celestial as alimenta. Eu falei: uau, o Senhor está falando aqui de paternidade, está falando aqui de confiar no caráter do Pai, confiar no Pai em todo tempo, em todo lugar, em toda e qualquer situação, queridos. E ele vai falando: qual de vós, se o vosso filho, lá em Mateus 7:9, se o vosso filho lhe pedir pão, você vai por acaso dar uma pedra? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial,
Mateus 7:9 fala isso. Então, quando nós olhamos, a ansiedade ela vai se instalando. Quando você perde a compreensão da paternidade de Deus. Aqui fala do Pai Celestial, que é o Deus de proteção e provisão, queridos. O Brasil tem uma orfandade. E quando nós olhamos o povo brasileiro, queridos, nós vamos ver que o ícone nesta nação de proteção não é um pai, mas é uma padroeira. Não vou entrar no mérito, isso é batalha espiritual. Mas tem muito a ver do que acontece com as nossas emoções no dia a dia e nos rouba. Eu estou falando com alguém aqui, irmãos? Meu Deus, de repente a gente, né? O ícone no Brasil não é pai, é padroeira. Desvio da verdade que liberta. Nós precisamos entender, eu não estou falando de religião, eu estou falando de coisas espirituais. E eu repreendo qualquer roubo no teu pensamento agora. Porque quando há libertação, o inimigo vem e começa a desvirtuar, para que você não tenha a verdade que liberta. Por isso que as casas estão sem referência de homem. Ei! Essa foi do Espírito. Meu Deus. Jesus nos conduz. Falta de compreensão da paternidade de Deus. Isso rouba as forças, queridos. Se você não entender sistema, qual sistema você está vivendo? Muitos não se veem como filhos, e sim como servos e como escravos. Jesus falou: vosso Pai Celestial as alimenta. E muitos por falta, eu falo do Brasil porque eu vivo aqui. E a gente observa, muitos migram por causa de necessidade. E no tempo que nós estamos vivendo agora, tem muita gente, vou embora do Brasil. A gente conversa sobre essas coisas. E eu também tenho às vezes vontade de ir. Mas quando a gente volta, queridos, nós somos o único ser na terra que conseguimos tocar céu e terra. Nós somos feitos do barro e o sopro do Espírito. Eu sei quando eu estou só na terra e quando eu preciso viver reino. Mas a palavra nos convida a viver reino e manifestar o reino. Você levanta de manhã, na segunda-feira, ó dia, ó céu, tem que trabalhar. Acordou na terra. Mas você acorda e fala: glória a Deus, Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Usa a minha vida hoje, cumpre o teu propósito. Obrigado, Senhor, porque eu tenho mais um dia para viver. Acordou no céu. São coisas que o Espírito Santo vai soprando em mim assim, eu fico, oh Deus. É isso que me alimenta todos os dias. Então tem muita gente que migra por causa de necessidade. Muitos brasileiros migram para os Estados Unidos com a mentalidade de enriquecer, ganhar em dólar. Você sabia que na cultura americana, querido, o símbolo nacional não é um pai, mas é um tio. O tio Sam. Vai pesquisar a história, não vou falar sobre. No metaverso Disney, você não encontra a figura paterna. Você encontra o tio Patinhas, você encontra o tio Dona, você encontra o Mickey com o seu sobrinho Chiquinho, Francisquinho, sei lá. E a única figura paterna é um pateta. Ei, igreja, vocês estão entendendo o texto? O vosso Pai Celestial. Vai comigo aí, igreja. Pastor, o que tem isso a ver? O que você está falando aí de Disney? Estou falando de paternidade, queridos.
Estou falando de um sistema que formata. Estou falando de um mundo inquieto, que corre de um lado para o outro e se esquece de confiar no Pai Celestial. E Jesus está nos levando aqui a nos deixar de preocupar com as coisas que os ímpios se preocupam. A Bíblia diz que todas essas coisas os ímpios buscam. Quem são os ímpios? É aqueles que não conhecem a Deus, é aqueles que não são filhos de Deus, é aqueles que não têm o Pai Celestial. Então nós precisamos aprender a confiar nesse Deus que é Pai. Quando Jesus, ele envia seus discípulos, ali em Lucas 22, 35, ele envia seus discípulos sem bolsa, sem alforge. Ele não estava falando de dinheiro, mas de confiança. Ele fala assim: quando eu mandei vocês sem bolsa, sem alforge, faltou por acaso alguma coisa? Vocês tiveram falta de alguma coisa? Queridos, eu estou trazendo vocês para entender o tempo que nós estamos vivendo e o socorro que nós temos. Ah, pastor, agora eu não preciso trabalhar. Lógico que sim. Mas você precisa entender princípios espirituais, porque senão você vai viver ansioso, acabando com a sua vida, e aí você peca. Não andeis ansiosos com coisa alguma, queridos. A palavra de Deus é viva, é eficaz, ela nos ensina. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Não existe dois motoristas no mesmo carro. Ou você confia naquele que está dirigindo a tua vida. Precisamos aprender a confiar. Versículo 33 diz: busquem primeiro o reino. Busquem, pois, em primeiro lugar. E o quê? As demais coisas. Irmãos, nós ficamos muito preocupados com coisas. Se Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, Ele não nos faltará. Você precisa entender princípio do reino. Sabe quando não vai faltar? Quando você não quebra princípio. O reino de Deus é dai e dá-se-vos-á. Quem retém fica retido. Nada vai faltar. Se você é dadivoso, se você é generoso, os tesouros escondidos vão ser liberados. Como está a sua vida de oferta, de entrega, de fidelidade? Você não quer que falta nada? Você ora: Senhor, me dá um emprego, me dá um trabalho. Deus dá. Como está a sua vida? Você não quer que falte nada, queridos? Pode vir a crise que for, a fome que for. Deus suprirá todas as vossas necessidades. De quem? De filhos. Está pegando aí, igreja? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é a ansiedade que está batendo no teu coração? Qual é a inquietação que está te incomodando? É o medo de faltar? É a escassez? Entrega tudo a Ele. Abre lá em Filipenses, já estou indo para o final, para a gente encerrar. Eu queria pregar muito mais aqui hoje sobre isso. Filipenses capítulo 4. A solução está aqui, queridos. Filipenses 4, 4. Às vezes eu vejo tanto crente gemendo, sofrendo. A palavra diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Não é alegrai-vos em algum momento quando está tudo bem. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Alegria é diferente de felicidade, queridos. Alegria é fruto do Espírito. E quem anda no Espírito anda alegre. Não anda em negação, mas anda alegre, porque tem o Espírito de Deus e o fruto do Espírito em nós. Então não importa o que aconteça no mundo,
Nada pode roubar a nossa alegria. Não deixa nada nem ninguém roubar a tua alegria. Ah, pastora, mas aconteceu, não sei o que, a minha realidade é essa. Tudo bem, queridos, que existe realidade. Mas eu tenho falado aqui que eu creio num Deus da verdade que muda qualquer realidade. Existe uma verdade que muda a realidade. Essa é a verdade que liberta. Alegrai-vos sempre no Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Diga petições. E pela oração, diga oração. E pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha aqui o antídoto para a ansiedade, queridos. Olha a solução bíblica para a ansiedade. As vossas orações, as vossas súplicas. Aqui está o segredo, mas infelizmente muitos não oram, mas reclamam, mas murmuram. Quando a palavra diz em tudo, é reconhecer aonde nós estamos ansiosos. Suplicar é derramar, render-se, prostrar. Hoje muitos não ajoelham mais por causa do orgulho. Se derramar, se render. Feche os seus olhos um pouquinho e pense. O que está causando inquietação no seu coração? O que está causando inquietação no teu coração? A palavra diz que é pela oração, queridos. É o teu emprego, ore. É o teu marido, ore. É tua esposa, ore. É teus filhos, ore. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado. Às vezes, queridos, você não vai se livrar do problema. O que eu estou falando nesta manhã é se livrar dos pesos. Lance sobre ele. Tira o peso da sua vida. Tira aquilo que está roubando, sugando as suas energias pela ansiedade. Quem de vós, por mais ansioso que esteja, pode mudar alguma coisa? É a palavra do Senhor. Salmo 68 diz assim, que Ele é o Deus da paz, queridos. Ele é o Deus que carrega as nossas ansiedades e as nossas preocupações. Deus é fiel em tudo, queridos. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Santo é o Senhor. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. A palavra diz, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Pare de ficar arrastando fardos pesados. Eu estou falando com alguém aqui nesta manhã. Ele leva e Ele diz que o fardo dele é leve. E o jugo é suave. Sabe por que muitas vezes a gente carrega? Por causa do orgulho. Lance sobre ele. E o maior segredo aqui é
com ações de graças. Com ações de graças. Ações de graças, queridos, mantém a ansiedade longe. Diga, ações de graça, mantém a ansiedade longe. Porque quem não é grato hoje com o que tem, não será com aquilo que virá. Você tem que ser grato com o que você tem hoje. Quando se fala de coisas, seja grato com o que você tem. Às vezes você tem um carrinho lá, um Fuscão velho, um Fuscão preto, uma Brasília amarela, mas não cuida dela. Aí quer uma Range Rover, nem sei como é que é. Limpa, cuida. Quem não é fiel no pouco, não vai ter muito. Entendeu? A gratidão mantém a ansiedade longe. Seja grato, porque Ele tem cuidado de vós. A palavra de Deus diz em Isaías 64: desde a antiguidade, nunca se ouviu e nem se viu um Deus que trabalha a favor daqueles que neles confiam. Nós vamos cear daqui a pouco, queridos. E a gente precisa entender que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Outro dia eu vi uma reportagem da Segunda Guerra Mundial. Quando terminou a guerra, os soldados recolheram algumas crianças que ficaram órfãs e levaram para um abrigo. E notaram que aquelas crianças não estavam dormindo. Elas não dormiam. E aí resolveram chamar um psicólogo. E o psicólogo, quando veio, ele observou o estado das crianças e ele disse assim: antes das crianças dormirem, quando elas forem dormirem, coloquem um pedaço de pão na mão de cada uma. E as crianças foram dormir com aquele pão na mão. E elas dormiram tranquilamente. Porque elas tinham certeza que no outro dia elas teriam pão. Jesus é o pão da vida. Você tem ido dormir com Ele? Vamos cear. Feche os seus olhos, queridos. Convido você a colocar diante do altar toda a ansiedade. Súplicas é se derramar diante de Deus. O Senhor é a tua força, Ele é a tua provisão. E Ele diz que nada nos faltará. Nada nos faltará, queridos. Coloca diante do Senhor agora. Você está debaixo de uma nuvem de autoridade, de unção, que quebra jugo. Coloca diante dele agora a sua ansiedade. Peça perdão, porque muitas vezes você fica carregando fardos que Deus não quer que você carregue. Ele é um pai. Se veja como filho, como filha. Todas as coisas cooperam, queridos, mas nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Que nesta manhã você saia daqui livre, sem pesos. Quero chamar os diáconos, pastor Luiz. Nós vamos servir a ceia. Não como um ritual, mas que você entenda que o pão está com você. Pode se colocar em pé, amados. Nós vamos adorar. Digno é o Senhor
sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, e Ele vivo estás. Sim, Senhor, vivo estás. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Eu elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Sobre o trono estás, soberano Criador, Aleluia. vou sempre te adorar. A palavra de Deus em Mateus 26, versículo 26 diz assim: E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos, e disse: Tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe também, dizendo: Bebei dele todos, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém? O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Amém? Essa é a certeza que nós temos. Amém? Todos pegaram o pão? Amém? Aleluia. Amém? Todos? Ah, faltou lá. Isso. Voltou? Amém. Isso. Pai, em nome de Jesus, nós rendemos-te graça nessa manhã, pelo pão que foi partido, representando o corpo do Senhor. Nós nos apropriamos desse corpo para a cura da nossa vida. Também através do cálice, simbolizando o sangue do Cordeiro. Então nós comemos o pão e tomamos, Senhor Deus, o suco, para que nós possamos ser curados. Tua palavra diz, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras já fomos curados, já fomos sarados. Então nós continuamos orando por cura. Mais uma vez lembramos, Senhor Deus, da nossa vizinha Rebeca, e
queremos colocar a vida da tua serva diante do Senhor, em nome de Jesus, como a pastora pregou. Nós oramos por fé e cremos que o Senhor está fazendo um milagre, em nome de Jesus. A nossa vida e a nossa dependência estão nas tuas mãos. Então nós queremos, Pai, continuar declarando cura, 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 em nome de Jesus. Amém? Vamos ceiar, querido? Pegue o pão, tome o cálice, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Já estamos encerrando, mas alguns recadinhos rápidos. Tem o prato do dia que vai ser sorteado daqui a pouco. Depois, então, se você ainda não adquiriu. E tem a rifa de um relógio que foi doado. Você pode procurar os nossos irmãos lá na recepção. Terça-feira vamos ter a reunião dos homens. Amém? Então, terça-feira, os homens aqui reunidos. Pastor, as mulheres vão reunir terça-feira? Então, terça-feira também tem reunião com as mulheres aqui, 8 horas da noite. Reunião com os homens e reunião com as mulheres. Ok? Você está convidado a participar, não fique fora dos trabalhos. Tem as casas de paz, tem as células, tem o Shabat na sexta-feira. Venha para a oração, é muito importante. Sábado que vem, trabalho com as nossas crianças. Amém? A festa. Então, a partir das... Às 2 horas, nós vamos ter a festa das nossas crianças aqui até às 5. Então, traga seu filho. A gente está ali com as autorizações para ser entregue com as crianças, que a gente precisa da autorização assinada. E crianças a partir de 5 anos podem participar da festa. Então, tragam convidados também. Só nos passem a quantidade para a gente se organizar com a questão da comida, das lembrancinhas. E se você puder vir nos ajudar também, né, a sua disponibilidade vai ser muito bem-vinda. Amém. Então, sábado que vem aí, aqueles que puderem estar ajudando, aqueles que puderem estar ajudando para estar no trabalho das crianças, né? Vamos ter algumas pessoas aí também de outras igrejas nos ajudando. Mas você da igreja vai ser muito importante estar ajudando também aqui. Amém? Sua presença é importante. Domingo, na segunda-feira que vem, dia 22, até o dia 26, nós vamos ter uma semana de avivamento. Ok? Então vai ser uma igreja que vai ser aberta. Vai ter o louvor de uma outra igreja e um pastor de uma terceira igreja que vai estar pregando. Então, na terça-feira, a equipe de louvor vai estar tocando na restauração. E na quinta-feira da outra semana, dia 25, o culto vai ser aqui. Então, nós vamos estar nos organizando. A gente vai colocar lá no grupo da igreja onde vai ser cada culto. Então, um na Assembleia de Deus, um na restauração, um na comunidade Vida lá do bairro industrial, aqui na igreja e lá na quarta igreja quadrangular. No próximo sábado, dia 27, é a Marcha para Jesus. Amém? Mudou um pouquinho o esquema esse ano. Então nós vamos nos concentrar aqui perto da prefeitura, na Praça Cândido Xavier, aqui na Praça da Prefeitura. Então, 1h da tarde, concentração na Praça da Prefeitura.
O trajeto vai sair pela Pedro Alves, vai subir a Vicente Machado, voltar pela Padre Chagas e descer a Brigadeiro Rocha, voltar para a prefeitura. Então vai ser tudo aqui, não vai ficar fora, vai ficar mais concentrado. E 8 horas da noite vai ter a apresentação com o cantor Eliezer Salazar. A nossa equipe, Israel Salazar, desculpa, falei errado. Mas a nossa equipe de louvor vai estar tocando logo que acabar a marcha. Acabar a marcha, a equipe de louvor da Cristianismo vai estar tocando. Então a sua presença também é importante na marcha. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém? Vamos encerrar, depois nós faremos o sorteio. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos traz palavras de ânimo para nós prosseguirmos, tirar toda a ansiedade e continuar vivendo na dependência do Senhor. Leva-nos aos nossos lares, protegidos, guardados e amparados pela Tua poderosa mão. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, uma semana de